Olá, tudo bem? Se você está assistindo esse vídeo é porque você está decidida a pôr fim no problema que você está passando. E eu estou aqui hoje para te ajudar a passar por esse problema, a como iniciar um processo de divórcio, quais tipos de prova você precisa, será que realmente você tem direito nos bens que foram adquiridos durante o casamento ou da união estável sem ter contribuído financeiramente? Porque tem muito homem que diz que não, que só ele trabalhou, que só ele tem direito, que a mulher não tem direito nenhum, e é exatamente sobre esse tipo de assunto que eu vou conversar com você, a te ensinar a como não sair com migalhas no seu divórcio. Seu recomeço começa com coragem e não aceite menos do que você merece. Mas antes da gente iniciar, eu quero me apresentar. Eu me chamo Cássio Cavalcante, sou advogado especializado em direito de família e tudo que você precisa saber sobre guarda, pensão e divórcio, você estava falando com o advogado certo. E aqui eu vou apresentar para vocês um pouquinho do meu trabalho. Quem quiser me conhecer um pouco melhor, você pode digitar aí no Google o meu nome, Cássio Cavalcante Advogado, Cássio com KSSYO. Você vai encontrar aqui o meu escritório, que fica localizado aqui em Belém do Pará, aqui na Avenida Augusto Montenegro, bem do lado do Parque Shopping, no edifício Parque Office, tá? E também tem as nossas redes sociais, o meu Instagram, que nós temos aqui, ó, mais de 20 mil mães que nos acompanham ali diariamente. A gente sempre posta muito conteúdo, muita informação, para que você, mãe, você, mulher, esteja ciente dos seus direitos e aprenda também a como defender os seus filhos. Temos o nosso canal no TikTok, tá? Onde nós temos quase 10 mil mães que nos acompanham lá diariamente. Então, aqui é um pouquinho sobre o meu trabalho, onde você pode encontrar recomendações do meu trabalho. E, embora eu seja aqui de Belém do Pará, preciso te dizer que a gente atende todo o Brasil. Hoje, o meu escritório está situado em mais de 17 estados do território nacional. Esse aqui é um mapa onde nós já atendemos clientes, onde nós já temos mães, mulheres que nós defendemos, que nós atuamos. E se você me pesquisa lá no Google, tá, você vai encontrar as avaliações das minhas clientes. Tá? Essa aqui é a dona Laís, uma cliente nossa lá de Manaus, a Pamela, que é aqui do extremo sul, né, que é aqui do Rio Grande do Sul. Então, você vai poder encontrar avaliações de mães, de mulheres, de pessoas que estão passando por o mesmo tipo de problema que você e que decidiram dar o primeiro passo, iniciar um processo de divórcio, para que você saia com a segurança, com a tranquilidade, com a paz que você e os seus filhos merecem. Mas, doutor, por onde começar? O que é o divórcio? Eu sempre costumo dizer que o divórcio é o fim, né? O fim do casamento. É de uma maneira muito óbvia. Mas aonde vai encerrar os deveres, né, e direitos. Quando a gente fala em deveres e direitos, de cuidar, né, ali da casa, de zelar pelo patrimônio, mas a gente sabe que muitas das vezes essa não é uma realidade. A gente sabe que muitas das vezes as mulheres não sabem quanto seus maridos ganham, o que, que tem de patrimônio, o homem muitas das vezes fica ali fazendo uma violência patrimonial, dizendo que você não tem direito em nada, que ele trabalhou duro sozinho e você só ficou na casa cuidando dos filhos e que você não tem direito a nada, que a casa é dele, que o carro é dele, que a moto é dele, e você tem que sair com uma mão na frente e outra atrás, e não é bem assim. É importante dizer que dentro de um processo de divórcio também a gente consegue, tá, resolver, além da partilha de bens, a guarda dos filhos, tá? Se você tem filhos menores de idade, tá, assim, passando por uma situação que você não sabe por onde começar, fica tranquila que eu vou te mostrar aqui o passo a passo de como resolver essa situação. Então, no divórcio, nós podemos resolver a partilha dos bens, a guarda dos filhos e a pensão. E a pensão é importante dizer que não é uma pensão somente para as crianças, tá? Uma pensão também para você. É possível que a mulher, no divórcio, consiga uma pensão para ela. Claro que vai depender muito do caso, se essa mulher nunca trabalhou, sempre ali, né, trabalhou, que eu digo, trabalhou no mercado formal de carteira assinada, sempre viveu ali exclusivamente em função do lar, realizando o que a gente chama do trabalho e do cuidado, cuidando da casa, cuidando dos filhos, sempre ali lavando as roupas do bonitão, sempre ali, né, servindo a família. Muitas das vezes não, é o trabalho mais cansativo, porque enquanto todo mundo vai dormir, a mulher tem vários afazeres para fazer dentro da casa e esse trabalho não é reconhecido. Será que realmente essa mulher, você que está aqui me assistindo, você não tem direito nenhum na divisão desse patrimônio? É claro que não. E eu estou aqui hoje para te mostrar todos os teus direitos. Tá? E essa realidade que você está vivendo é uma realidade de várias mulheres no Brasil. Nos últimos anos, de 2019 a 2024, nós tivemos um aumento significativo desse tipo de violência, violência patrimonial. Doutor, o que é violência patrimonial? É justamente isso que eu acabei de relatar. Você não sabe quanto teu marido ganha, quais são os bens que vocês adquiriram. O marido, muitas vezes, comprou a casa, mas coloca só no nome dele, diz assim, ó, eu coloquei só no meu nome, tu não tem direito. Tá? Tu não trabalhou, quem tá trabalhou tudo foi eu. Enquanto você está fazendo as vontades dele, a casa é nossa. A partir do momento que você, muitas das vezes, começa ali uma discussão, uma briga, ele diz, tu não tem direito a nada. Tudo quem comprou, tudo quem colocou dentro dessa casa aqui fui eu. Então, você não tem direito.
Isso é violência patrimonial, que está dentro do ciclo ali dos tipos de violência doméstica. Então, a violência patrimonial teve uma crescente muito grande, tá, nos últimos anos, muito em razão aí dos homens tentarem sempre fraudar, enganar você, enganar as mulheres, para querer sair com tudo e deixar as mulheres, muitas das vezes, uma mão na frente e outra atrás. E casos, né, que a gente vê diariamente nas redes sociais, nos jornais, como é o caso aqui da ex-mulher de um jogador de futebol, né, que pediu a metade dos bens e descobriu que ele não tinha nada no nome dele. Por quê? Eles foram adquirindo patrimônio, e ele foi colocando tudo no nome da mãe. Isso aqui é uma notícia do Globo, vocês podem pesquisar e encontrar, tá, desse caso. E aí, doutor, nesse tipo de caso, ela perde tudo direito, se... Claro que esse caso aqui não é um caso que está sendo tramitado na justiça brasileira, mas vamos falar da realidade das leis do nosso país. Se um homem faz esse tipo de situação durante o casamento, durante ali a união estável, começa a adquirir as coisas e vai colocando tudo no nome da mãe, isso é o que nós chamamos de fraude no regime de bens do casamento. Tá? O regime de bens do casamento é como se fosse uma espécie de contrato, onde a lei vai amparar você e dizer assim, ó, tudo que vocês adquiriram no casamento é de vocês, ou tudo não é. Tá? Nós temos aí vários regimes de bens, como o regime de comunhão parcial, que é o que as pessoas comumente casam, né? Que diz assim, ó, a partir da data de hoje, tá? Vocês casaram. A partir de hoje, todos os bens para frente, tudo que foram adquiridos durante esse casamento, tanto a mulher quanto o homem têm direito a 50% dos bens, mesmo que essa mulher não tenha contribuído financeiramente. Ela não contribuiu financeiramente, mas contribuiu com o trabalho do cuidado, deu o amparo necessário para que esse homem obtivesse ali o sucesso financeiro desejado, conseguisse galgar aí voos dentro da empresa, conseguisse estudar para fazer um concurso público, hoje é servidor e ele não reconhece nenhum tipo de direito, então tem direito sim, tá? Só há exceção quando é o regime de separação total de bens, mas, e tem alguns casos que muitos homens fazem, né, casar no regime de separação de bens, não. Vamos casar, cada um fica com o que é seu. Muitas das vezes são pessoas que já vêm de outros relacionamentos, têm patrimônio, mas ainda assim tem fraude nesse tipo de situação, porque o marido, vamos abrir uma empresa no teu nome, não quero abrir aqui na minha, e você vai administrar aí, mas na separação, não, tudo é meu, apesar de tudo teu nome, mas fui eu que abri. Então, tem várias situações desse tipo, tá, que a gente encontra. Mas vamos continuar conversando, vamos explicar para vocês o passo a passo de tudo que você precisa saber, sobre divórcio. Doutor, e agora? Por onde começar? O que é que eu devo fazer para iniciar o meu processo de divórcio? E o que eu sempre digo é, não ser amiga do coisa. Doutor, como assim? Não ser amiga do coisa? Porque, infelizmente, tem muitas mulheres ali que estão ali, né, já com a cabeça quente, querem aceitar, muitas das vezes, qualquer acordo para se ver livre daquela situação. E aí que mora o perigo. Por quê? O homem age, muitas das vezes, com a razão, né? Um sentimento frio, ele não pensa no teu bem-estar, ele pensa no bem-estar do bolso dele. Então, ele vai fazer de tudo para que você saia sem realmente com aquilo que você tem direito. Ele vai pensar primeiro no bem-estar dele, no bolso dele. E aí que mora o perigo. Porque tem muito homem que diz assim, ó, vamos separar, não vamos gastar muito com o advogado, não, vou pegar o meu advogado que eu já conheço, a gente vai fazer um acordo aqui, só assina, pronto, tá livre. Vai ficar com uma coisa aqui, outra por lá. Mas você não sabe, né, o que vocês têm de patrimônio, você não sabe nem se ele tem aplicação financeira, se ele tem poupança, se ele fez uma LCA, uma LCI, se ele investiu no Tesouro Nacional, se ele tem investimento ou não. Tá? O carro está financiado, tem carro. Será que você tem direito? Não tem? Claro que tem, tá? Então, assim, não ser amiga do coisa, tentar empurrar aquela situação com a barriga, não, vamos fazer aqui um acordo de boca, tá? Você fica pagando tanto por 2 anos, aí depois disso acabou. Não é assim que funciona, tá? Por que eu te digo isso? Porque as estratégias dos homens, seja homem que tem poder aquisitivo alto ou mais baixo, nunca mudam. Tá? E aí eu trago um dado para você importante aqui da BBC News, que é uma reportagem exclusiva sobre esse tipo de caso, que fala sobre as táticas dos maridos ricos, né? E como eu mencionei para você, não fica só os ricos, quem é pobre também, homem, né, que tem a classe média alta, classe média baixa, famílias que vivem esse tipo de situação, a gente sabe que os homens, né, homem coisa bosta, só muda nome, endereço e CPF, mas as atitudes são as mesmas. E nesse caso específico aqui, tá, o homem ele foi ali e diz, ó, nosso casamento está dando certo, vamos fazer um acordo? Vamos fazer um acordo, tá? Ofereceu ali um valor, né, para que a mulher pudesse reconstruir sua vida, e depois do divórcio concedido, ela foi descobrir que tinha muito mais patrimônio, que o homem era bilionário durante esse tempo todo que eles viveram em conjunto. E aí, nesse tipo de caso, doutor, tem alguma coisa a se fazer? É possível brigar, mas fica muito mais difícil, tá? Pela divisão patrimonial. Mas é possível brigar, tá? E vamos ensinar para vocês aqui o passo a passo de tudo que você precisa saber. Muitas mães
mulheres me perguntam assim, doutor, e se o homem não quiser assinar o divórcio, eu vou continuar casada com ele, o que que eu faço? O que que eu faço? Será que não tem chance? Será que realmente não tem solução? Eu preciso te dizer que não, tá? Se ele não quiser assinar, não tem problema nenhum. Você pode iniciar o processo de divórcio e eu trago um exemplo para vocês, para que vocês possam lembrar e saber que isso é totalmente possível, tá? Que é o caso do Buda, do ex-BBB, não sei se foi 23 ou 24, tá? Onde ele lá traiu a mulher ao vivo em rede nacional e a mulher ali óbvio, né, se sente ridicularizada, se sentiu traída da forma que ele agiu e aí pediu o divórcio. E quando ele saiu do BBB, já só tomou a ciência que estava divorciado, porque hoje para a justiça, gente, não precisa da assinatura do homem, basta você chegar lá por meio de um advogado especializado sobre esse tipo de assunto e dizer assim, eu não quero mais conviver com aquela pessoa, você não é obrigado, a justiça não pode dizer assim, não, eu tenho que esperar para saber se a outra parte aceita realmente esse divórcio, porque você não é propriedade, você não é um carro, você não é uma moto, você não é propriedade de homem, então você não precisa da assinatura, tá? Essa questão de depender da assinatura se dá muito em razão do romantismo que as novelas trazem, né, para esses casos, para a realidade que a gente vive na sociedade do dia a dia, mas ela não é bem assim. Você não precisa da assinatura do homem, você não é propriedade. Basta iniciar o divórcio e ali em 45 até 60 dias úteis, a depender do teu estado, a gente consegue uma decisão liminar onde você vai ser decretado divorciado, ou seja, liberta já daquele relacionamento e que vai ficar pendente é somente as partilhas dos bens, até a guarda provisória do filho a gente já solicita, a guarda vai ser sua, um valor de pensão fixo para a criança, um valor de pensão fixa para você, se você se enquadrar dentro do que a lei diz, que você tenha direito à pensão, tá? Então, assim, você já inicia um processo de divórcio divorciado e tranquila, com a guarda e com a pensão estipulada para os teus filhos. Vamos lá. E quais são as 5 vantagens, doutor, de eu iniciar um processo de divórcio na justiça, em vez de eu não fazer um acordo de boca? Quais são as vantagens? Número 1, divisão justa de patrimônio e evitar prejuízos, evitar ser enganada. Você realmente sai com aquilo que é teu, com aquilo que é de direito, nem menos, tá, do que você tem direito. 2, garantia de pensão para os filhos e até para você, em alguns casos. Doutor, quais são esses casos? A mulher viver exclusivamente por lá, tá? Nunca ter trabalhado de carteira assinada. Se tiver questão de doença, tá, incurável, câncer, se tiver contraído AIDS durante o relacionamento, já recebi casos aqui assim, tá, você tem direito a uma pensão vitalícia. Se não for nos casos de doença incurável, uma idade que a mulher muitas das vezes não vai conseguir voltar para o mercado de trabalho, não vai conseguir ali emprego em lugar nenhum em razão da idade, tá, é possível, tá, que seja uma pensão vitalícia o resto da vida, tá? Dentro desses casos. Doutor, sou uma mulher que tem 30 anos, nunca trabalhei, vivi sempre em função do lar e tudo mais, tenho 5, 7 anos de relacionamento, tem direito à pensão? Tem, tá? Mas essa pensão, ela pode ser ali por um tempo determinado, por até 2 anos, prorrogado por mais 2, vai depender muito do tipo de caso, mas você tem, só não vai ser vitalícia, tá? Porque a justiça entende que sempre há um desnível econômico da situação, tá? Então, o marido, muitas vezes, o homem, né, muitas vezes tem um poder aquisitivo alto para ele, não vai influenciar tanta coisa, mas para a mulher, que sempre viveu ali no trabalho e do cuidado, cuidando de tudo, não tem nenhuma renda, nenhuma fonte de renda, além que a pensão que ele vai pagar para as crianças, né, para custear as despesas das crianças. Mas, e a vida da mãe, a vida dessa mulher vai ficar parada? Não, tá? E é por isso que a pensão também não é somente um direito das crianças, a pensão é para você. E aí, dentro de um atendimento, dentro de uma consulta, a gente pode entender um pouquinho melhor o teu caso e te ajudar a solucionar esse problema. Mas vamos lá. 3, qual é o outro tipo de situação? Se houver filhos menores, tá? Há maiores chances de se conseguir a guarda. Por quê? Você não fica, né, com a acordo de boca, não fica refém ali do homem, porque tem muito homem que quando a mulher pede o divórcio, diz que quer a separação, ele usa os filhos para atacar, para tentar ainda te manipular, te manter refém de um relacionamento tóxico que não te faz bem, tá? Então, oficializar a guarda é extremamente importante. Tem muitos casos, como não aceita o fim do relacionamento, eu vi um caso recente, um homem que sequestrou os filhos, né, decidiu não devolver mais, ainda sofreu um acidente, morreu os filhos e a criança. Tá? Então, oficializar a guarda é extremamente importante, tá? Para você não ficar refém. Por fim, de um modo geral, uma vez por todas, vamos falar assim, né? Nesse relacionamento falido, nesse relacionamento narcisista, nesse relacionamento tóxico. 4, maior segurança se houver violência ou manipulação. Por quê? No andamento do processo, se você está sendo vítima, você está ali com uma ajuda especializada, a gente orienta a mulher, peça uma medida protetiva, vá na delegacia, peça uma medida protetiva para que o homem não se aproxime, para que ele não tenha contato com você via WhatsApp, porque já recebi casos aqui que a mulher só de ouvir a voz do homem no áudio do WhatsApp, ela se treme todo, né? Então a gente consegue
subsidiar esse tipo de informação no processo para garantir os teus direitos, tá? E, inclusive, há casos, né, em que a mulher permanece na casa, tá? E o homem sai, tá? Até o fim do divórcio, porque se a mulher não tiver para onde ir, tiver filhos, a mulher ela tem essa possibilidade, tá? Desde que tenha se enquadrado aqui nos casos de Lei Maria da Penha, tá? Nessas questões de violência física, violência psicológica, vai depender muito do tipo de caso, tá bom? E o quinto, sair de um relacionamento sem amarras, sem medo, com tudo resolvido no papel, dá mais tranquilidade para você recomeçar a sua vida, reconstruir, voltar a sonhar, voltar, se for o caso, fazer uma faculdade, voltar ao mercado de trabalho, construir uma vida digna para você e os seus filhos, tá? Mas preciso te dizer que você não está sozinha, né? A gente sempre fala assim sobre questões de relacionamento, violência física, violência psicológica, violência patrimonial, e muitas mulheres têm vergonha, muitas vezes, de relatar o que passa, mas você não está só. Como eu mostrei para vocês um dado anterior, 56,4% de mulheres no Brasil sofrem violência patrimonial, e muitas mulheres sofrem de violência psicológica. É o caso aqui da Yasmin Brunet, né? Ex-BBB, atriz, influência digital, que detalhou, né, o relacionamento e disse o seguinte, que quando traía, né, o homem traía ela, a culpa era dela, o homem colocava a culpa pelo fato dele ter traído ela, né, para ver como tem muito homem que é narcisista, homem que é manipulador, e sempre tenta transferir a culpa, né, para a mulher. Ah, eu te bati porque foi tua culpada, tu não quis me ouvir, eu te traí porque a gente discutiu, e aí tu me deste um vale night, né, eu não queria, mas fui lá e traí, tu foi a culpada, porque eu não queria sair de casa. Então tem muito disso. Além do que, tá, relacionamento abusivo também pode ocasionar doenças físicas, tá? Isso já é comprovado pela ciência. Relacionamentos abusivos podem originar fadiga, dores locais e alteração de hormônios. Tá? Então tem que se ter muito cuidado com esse tipo de situação, e você precisa, né, recomeçar a sua vida com tranquilidade, com seriedade. E até o CNJ, silenciosa e brutal. Violência psicológica atinge mulheres, milhares de mulheres no Brasil. Então, assim, quando a nossa mente não vai bem, o nosso corpo também vai reagir de forma diferente. Então, para o nosso corpo estar bem, a nossa mente, o nosso coração, o nosso bem-estar emocional precisa estar tranquilo. Mas, assim, quando a gente fala de divórcio, de processo de divórcio, a gente sempre sabe que tem muita... Ah, doutor, mas eu vi certas histórias que demorou-se 10 anos, muitas das vezes, para resolver um divórcio. Ah, e o senhor está me dizendo que em 45 dias, 60 dias, aí o senhor consegue uma decisão judicial aí na justiça sobre a questão de eu ser declarado divorciada, de eu conseguir a guarda dos meus filhos de forma provisória, já para assegurar que eu não perco meu filho, um valor de pensão justo para mim, para as crianças. Mas eu já vi histórias de casos que não é bem assim, porque, infelizmente, muitas das vezes vocês contratam quem não deve. Vocês muitas das vezes procuram a Defensoria Pública ou profissionais que não são da área. E aí eu trago um dado para você, importante, que é o dado do Reclame Aqui. Profissionais despreparados para lidar com situações complexas. Demora na solução do processo de divórcio litigioso e pensão alimentícia. Isso aqui são reclamações da Defensoria Pública. Tá? Na Defensoria Pública você vai ser só mais uma. Você muitas das vezes não consegue falar com o defensor, vai falar com o estagiário, não vai ter um atendimento personalizado, um atendimento humanizado, tá? Vai ser visto como só mais um caso, vou pegar aqui, vou agendar, dar entrada no processo de qualquer jeito. O defensor vai chegar no dia da tua audiência, não vai ter nem lido o teu processo, você vai sair de lá com uma mão na frente e outra atrás. Tá? Então, isso aqui é uma realidade. Infelizmente, você pode entrar no site do Reclame Aqui, colocar lá a Defensoria Pública, você vai ver mais de 180 mil reclamações contra os serviços da Defensoria Pública. Tá? Vamos continuar aqui. E quais são as 5 vantagens de contratar um especialista, de contratar um advogado realmente que entenda do caso, que saiba o que fazer para que você não saia com migalhas do seu casamento? Vamos lá. Um atendimento personalizado de segunda a sexta, de 8 às 18. 2, conseguir o divórcio, tá? Em até 90 dias após a entrada do processo, mesmo sem assinatura do COIS, tá? A gente coloca aqui 90 dias, mas pode ser antes, tá? Doutor, você falou 45, 60. Depende muito do estado. Tem estados que a gente consegue em até 90 dias. Por exemplo, um dos estados que a justiça, assim, ela demora a analisar esse tipo de situação, o estado da Bahia, tá? Na região ali de João Pessoa, na Paraíba, tá? Mas outros demais estados, Sul, Minas, Pará, Amazonas, em 45, 60 dias úteis, é possível conseguir ali uma decisão judicial já determinando que você vai estar divorciada, tá? 3, segurança no processo e na divisão de bens, evitando ser enganada. Você vai sair com todos os seus direitos. 4, não perder a guarda do seu filho, como eu mencionei. Muito homem que utiliza os filhos
como um meio de atingir aquela mãe, de atingir aquela mulher, fazendo, né, um jogo psicológico para que a mãe reate muitas vezes em um relacionamento abusivo e continue ali vivendo um ciclo de ameaça e de humilhação por aquele homem, pelo homem, na verdade, né? E o quinto, tá? Ameaça e violência na humilhação nunca mais. Recomece com o que é seu por direito, tá? Então, assim, é um atendimento humanizado, é um atendimento de perto, você vai conseguir falar ali, né, com o profissional de segunda a sexta, sempre ali tendo, doutor, eu tenho uma dúvida, tá? O que, que eu posso fazer? Ó, ele está fazendo isso, você vai fazer isso. Ó, ele está me acusando de alienação parental, você vai fazer isso. Doutor, ele está vindo dentro da casa, ó, vamos produzir X prova para a gente pedir bloqueio dessa casa, para que ele seja impedido de vender essa casa, tá? Colocar lá um impedimento, tá? Bloquear as contas, bloquear a aplicação financeira, bloquear a poupança, tudo isso, tá? Quando você decide contratar realmente um advogado especializado, fazer esse investimento, você vai sair com todos os seus direitos, tá? E uma das coisas que eu mais recebo aqui, doutor, quanto tempo demora para ter o divórcio, o processo inteiro do divórcio, quanto tempo demora? A gente vai passar aqui para vocês o passo a passo desse processo. Primeiro passo, a gente envia, né, assinatura de contrato de procuração. 2, apresentação de documentação pessoal, certidão de casamento, certidão dos filhos, tá? Nome, endereço do coisa, todos esses dados. Então, assinou o contrato de procuração, enviou toda a documentação, as fotos da casa, os prints da tela ali da conta poupança, dos investimentos que tem, do carro, da moto, do terreno, do sítio, tá? Da chácara, tudo que tiver na divisão patrimonial, as fotos com relação ali de que a criança está sob seus cuidados, declaração escolar, se a criança já estiver matriculada, carteira de vacinação, então tudo isso entra, tá, já para a gente subsidiar o juiz. Por que eu sempre falo isso? De subsidiar o juiz, porque o juiz ele não sabe da tua história, não sabe do problema que você está passando. Então, o juiz ele é convencido com provas através do processo. Então, quanto mais provas nós tivermos, melhores são o resultado do seu caso. Então, assim, a gente sempre fala que advogado não trabalha só, a gente precisa, né, das provas e a gente passa esse passo a passo para a mãe, para a mulher, para conseguir, né, uma divisão patrimonial justa, a guarda dos filhos e uma pensão justa também. Então, assinou o contrato, enviou a documentação, em até 7 dias úteis a gente faz a petição inicial, envia para o juiz, tá? E aí, chegou no gabinete do juiz, o juiz vai ter um prazo de 15 dias, tá? 15 dias, mas muitas das vezes, como eu falei para vocês, o juiz não cumpre esses prazos. Embora a lei fala, tá, o juiz não cumpre esses prazos. E aí pode ser prorrogado por mais 30, 45, vai depender muito, né, dali do tipo de processo que os juízes têm no gabinete. Mas o que vai acontecer nesse passo 4? O juiz já vai intimar o coisa que você está divorciada, o valor de pensão a pagar para os filhos, para você, se for o caso, e que a guarda da criança é da mãe. Doutor, já no passo 4? Já no passo 4. Porque aqui a gente solicita uma liminar, que a gente chama, né, de liminar, solicitando o seu divórcio, a pensão provisória e a guarda provisória da criança. Doutor, é provisória, mas tá, no final do processo tem maiores chances de já se converter essa decisão provisória em final. O divórcio não, o divórcio é uma vez só, tá? Não é um divórcio provisório, não. É um divórcio já definitivo, tá? E que você já vai ser declarada divorciada, independente se o homem aceita ou não. E aí, muitas das vezes, o homem vai discutir a questão do valor de pensão, ele vai achar que ele vai conseguir a guarda, que ele vai utilizar meios para te desqualificar, tá? Mas é o que eu sempre falo, que nada vai superar o amor e o carinho de uma mãe no processo de guarda, e seguindo todas as recomendações que a gente passa, dificilmente você vai perder a guarda da tua criança, tá? Então, aqui no passo 4, você já conquista tudo isso. 5. O coisa começa a cumprir o plano de convivência, a pagar a pensão e aguardar a audiência de conciliação. Como assim, doutor, a cumprir o plano de convivência? Porque dentro desse processo de divórcio, se envolver filhos menores, a gente faz uma agenda de pais separados. O dia que o homem vai buscar o filho, o dia que ele vai te devolver, para evitar que ele diga assim, vou pegar o filho hoje, você tem que me entregar, e acabou. Não é assim que funciona, tá bom? E aí a gente faz esse plano de convivência certinho, pega a criança na sexta-feira à tarde, devolve no domingo à noite, ou pega no sábado de manhã e devolve no domingo à noite. Isso em finais de semanas alternados. Aí a gente coloca lá dia dos pais com o pai, dia das mães com a mãe, férias escolares dividido em igual período, vai depender de várias situações também para saber qual a idade da tua criança, se for um bebê recém-nascido, é claro que esse pai não vai poder levar para lá essa criança para passar a noite com ele, essa visita vai ter que se dar de outra forma, então a gente conversa com a mãe e ajusta esse plano de convivência. E aí já começa a pagar a pensão e aguardar a primeira audiência do teu processo, que é a audiência de conciliação, onde vai ter ali essa questão se vocês vão fazer um acordo
ou não. Doutor, eu sou obrigado a aceitar qualquer acordo? Não. Lá no início eu falei para vocês que vocês não devem aceitar qualquer acordo. Então, a gente iniciando o teu processo, chegou na audiência de conciliação, a gente realmente só vai aceitar um acordo se realmente for reconhecido os teus direitos pelo homem. Dificilmente isso ocorre, mas tem alguns casos, parece que os homens repensam quando a mulher efetivamente inicia um processo, tá? Então, a gente vai vir para cá, passo 6, foi realizada a audiência de conciliação, não teve acordo, a gente vai para o passo 7, tá? Onde a coisa vai ter que apresentar defesa, contestação, a gente apresentar a réplica, tá? Onde vai, depois do passo 7, né, a gente apresentou a réplica aqui, vai ter a designação do estudo social, onde assistente social, psicólogos vão na tua casa, vão visitar o pai, para saber como é que está a criança. Então, assim, por envolver questões de guarda, esse estudo social também é extremamente importante, porque esse estudo social é que vai definir também aonde a criança vai permanecer. Mas, repito, a gente passa a orientação, o que a mãe deve falar, o que fazer, para evitar que você perca a guarda do seu filho. E, lembrando, você já vai estar com a decisão provisória. Para reverter uma decisão provisória, só se você impedir a convivência do pai, cometer uma situação de alienação parental, ou fizer uma denúncia falsa contra o pai, mas a gente sempre passa umas recomendações certinhas de tudo que precisa fazer e ser feito para que você não perca a guarda da sua criança. E aí, depois desse estudo social, o juiz vai marcar a última audiência do processo, que é a audiência de instrução e julgamento, tá, onde ele vai definir ali a partilha de bens, a guarda dos filhos e a pensão definitiva, tá? E aí, depois de definir a sentença, quem se sentir insatisfeito pode recorrer, tá? Dessa decisão judicial. Mas aí, a gente seguindo todos os termos, tudo certinho, dificilmente o homem, tá, vai ter o que se reclamar, chorar na justiça. Agora, eu quero trazer para vocês aqui uma oferta. Se você quer garantir tudo que eu falei para vocês aqui, do atendimento personalizado, tá? Quer decidir dar o primeiro passo para iniciar um processo de divórcio, eu tenho uma oferta para você, onde você vai ter um atendimento comigo, onde eu vou te ouvir, esclarecer todas as suas dúvidas, tá? Elaborar a estratégia adequada para o teu caso. Você só vai me começar a pagar daqui a 30 dias da assinatura do contrato. Doutor, como assim? Quanto é que o senhor cobra? Tá? A gente vai passar para você aqui certinho. 3. Um contato de segunda a sexta-feira, dentro do horário comercial, via WhatsApp. Você vai falar diretamente comigo, tá? Não é com minha secretária, não é com o estagiário, não é com ninguém. Você vai falar diretamente comigo de segunda a sexta-feira via WhatsApp, tá? Eu dou bônus e garantias do serviço que a gente executa. Qual é o investimento, doutor? Para me garantir aqui um atendimento com o senhor, que o senhor inicie o meu processo de divórcio. Para por fim tudo que você está vivendo e garantir os seus direitos, e garantir uma satisfação de um início de um processo rápido, em até 7 dias úteis, né? Lembrando que muitas das vezes na Defensoria Pública só vou iniciar o teu processo lá 30, 90 dias depois, tá? O investimento é de 24 parcelas de R$ 500, zero de entrada no boleto bancário. O que a gente vai fazer? Vamos participar do atendimento online ou presencial, tá? Se você for aqui de Belém do Pará, você vai mandar, doutor, quero agendar um atendimento com o senhor, eu vou já dizer qual é o código que você vai ter que mandar, tá? E a gente vai iniciar o teu atendimento, vamos fazer tudo certinho, vou te ouvir, esclarecer todas as suas dúvidas. Assinou o contrato da procuração? Eu vou, em até 7 dias, te mando o comprovante do teu processo, você vai poder ir no fórum da tua cidade, vai realmente saber se esse processo existe, se ele está em andamento, tá? Se realmente eu dei entrada no teu processo, e você não vai me pagar nada de entrada. Então, não tem risco de nada, você não vai me pagar nada, você vai participar do atendimento comigo, porque eu não vou te cobrar nada, tá? Você vai assinar um contrato de procuração comigo e em até 7 dias eu inicio o teu processo. Me manda toda a documentação, tudo que a gente pede, eu vou iniciar o teu processo e vou te mandar um comprovante. Então, o risco é zero, tá? O investimento é de 24 parcelas de R$ 500 no boleto bancário, tá? E qual é o código que você vai me mandar? Divórcio já. Você que está me assistindo aqui, que chegou até o final dessa aula, de tudo que eu já passei aqui e quer iniciar o teu processo de divórcio, você vai clicar nesse botão aqui, agendar uma consulta ou falar com um especialista e me mandar o seguinte código. Você não vai me mandar bom dia, boa tarde, nem boa noite. Você vai mandar divórcio já. Eu vou te atender, tá? A gente vai te ouvir e vamos iniciar o teu processo de divórcio. Então, para você que chegou aqui até o final dessa aula, um grande abraço e eu fico aguardando você.